Você já sentiu que estamos vivendo tempos de incerteza, onde o caos parece cada vez mais próximo? A sensação de que algo grande e devastador está prestes a acontecer está no ar. E se o Brasil estivesse à beira de uma crise que pode mudar tudo? Mas calma, há um caminho para se preparar e proteger sua família. Neste vídeo, vamos revelar o que está por trás desses sinais preocupantes e, mais importante, como você pode agir agora para estar à frente e enfrentar o que vier. Não ignore este alerta. Olha só, muita gente está falando sobre o fim dos tempos e se as profecias bíblicas estão se cumprindo agora no Brasil. E não é para menos, porque estamos vivendo coisas assustadoras, como queimadas enormes que destroem florestas e fazem um estrago sem igual. É tanta fumaça que já teve dia em que o céu amanheceu escuro, como se o sol estivesse escondido. Em São Paulo, por exemplo, já aconteceu de centenas de cidades estarem cobertas por fumaça e essa poluição chegar até Brasília. Na Amazônia, então, a situação é ainda mais impressionante. Os incêndios lá são tão grandes que o impacto chega até estados bem distantes, como o Rio Grande do Sul. Tudo isso está ligado a ações humanas, como desmatamento para a agricultura, além das mudanças climáticas que estamos vendo no mundo todo. Com tudo isso acontecendo, é natural que algumas pessoas, incluindo figuras famosas e influentes, comecem a ligar esses eventos às profecias da Bíblia. Elas dizem que estamos nos aproximando do Apocalipse. Será que estão certas? O que você acha? Existe um momento de grande destruição que alguns profetas mencionam, e tem umas passagens que eles falam que não estão na Bíblia hebraica, mas sim no Novo Testamento. Presta atenção, porque o que vou te contar aqui pode mexer muito com a sua forma de ver as coisas. Primeiro, tem uma frase famosa: o dia do Senhor virá como um ladrão. Isso quer dizer que ninguém vai esperar. Depois, falam que tudo será desfeito pelo fogo, a terra, as coisas nela, tudo vai ser destruído. Já imaginou incêndios enormes, queimadas por todos os lados? É disso que eles estão falando. E não para por aí. Eles também dizem que vai ter fome, terremotos acontecendo em vários lugares, e até chuva de gelo misturada com fogo e sangue. Parece cena de filme, né? Mas, segundo essas profecias, isso vai atingir a terra de um jeito tão forte que uma terça parte das árvores e da vegetação será queimada. E tem mais, uma destruição tão intensa que o fogo, a fumaça e o enxofre vão trazer morte e sofrimento. Falam até de pragas terríveis. No fim, será uma sequência de coisas difíceis de imaginar: fome, pranto e a terra consumida pelo fogo. Parece coisa de outro mundo, mas são essas as mensagens das profecias. Dá o que pensar, não acha? Você já ouviu alguém falando que as queimadas no Brasil, ou a destruição causada pelos seres humanos tem a ver com o fim do mundo, ou com o Apocalipse? Pois eu quero deixar uma coisa bem clara: isso é pura conversa furada. Nada disso tem ligação com o Apocalipse ou com alguma profecia de que o Satanás vai aparecer para acabar com tudo. Vou te explicar por quê, mas antes, tem algo muito importante que preciso te contar. Quando um líder religioso aparece dizendo: vejam só, as profecias estão se cumprindo, ele está fazendo algo bem sério. Sabe por quê? Porque isso faz parecer que esses acontecimentos são parte de um plano, mas não de Deus. Em vez disso, ele sugere que uma força negativa é responsável por tudo isso, como se fosse algo separado de Deus. Isso vai contra o que está na Bíblia hebraica, nos livros como o Pentateuco e Isaías, que dizem claramente que Deus cria tudo, inclusive o que chamamos de mal. E qual é o problema disso? As pessoas começam a pensar: já estava tudo previsto, então não tem o que fazer. Mas calma, vou te mostrar que essa ideia não faz sentido. Segue comigo. O que você está dizendo é super importante, então vamos simplificar para que qualquer um entenda, até uma criança. Imagine que você está ouvindo alguém dizer: o ser humano só faz coisas erradas porque está seguindo ordens ruins, então é isso mesmo, está tudo acabado, não tem jeito, é o fim do mundo. Parece meio desesperador, né? Mas calma, não é bem assim. Lembra quando Deus criou Adão e Eva? Ele colocou Adão no jardim do Éden e disse algo muito claro: você está aqui para cuidar de tudo isso, proteger e fazer sua parte. Adão tinha
uma responsabilidade enorme. Mesmo quando ele errou, Deus nunca tirou essa ordem dele. E sabe o mais interessante? Essa ordem não era só para Adão, mas para todo mundo, em todas as épocas. Ou seja, nós também temos a missão de cuidar do que Deus criou. Agora, algumas pessoas leem sobre o fim dos tempos e acham que significa que ninguém mais precisa fazer nada, como se tudo estivesse fora do nosso controle. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Se você olhar para o texto original, a Bíblia hebraica, vai perceber que Deus nunca disse para a gente cruzar os braços e desistir. Pelo contrário, Deus nos lembra o tempo todo que temos um papel importante, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Então, nada de desespero. Deus nos deu responsabilidade e podemos fazer a diferença no mundo, mesmo em tempos complicados. Não é só sobre esperar as coisas acontecerem, mas sobre confiar e agir, como ele pediu desde o começo. Sabe a diferença quando falamos da Bíblia hebraica? Ela é composta por 3 partes principais. Primeiro, temos os 5 livros do Pentateuco. Depois, vêm os 8 livros dos profetas, que incluem os chamados profetas menores. E, por fim, temos 11 escrituras. É aqui que a palavra de Deus termina, mas olha que interessante o que está escrito em Isaías 65. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, Deus está prometendo um mundo onde toda maldade e destruição serão corrigidas, tudo será renovado. Agora veja o que Ezequiel 37 diz. Assim diz o Senhor Deus: eis que tomo os filhos de Israel dentre as nações por onde andaram, ajuntá-los-ei de todos os lados, e os trarei para a sua terra. Isso significa que Deus promete trazer o povo de Israel de volta ao seu lar, restaurando o equilíbrio no mundo. E o mais impressionante, essa profecia está acontecendo. Por 2000 anos, quase não havia judeus vivendo na terra de Israel, porque eles estavam espalhados pelo mundo inteiro. Mas hoje, depois de tanto tempo, vemos essa profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Não é incrível? Nas ruas de Jerusalém, Tel Aviv, Haifa e Beersheba, dá para ver algo incrível. Judeus de todos os cantos do mundo. Tem gente da Rússia, dos Estados Unidos, da Etiópia, da Austrália, do Brasil, da Argentina. É uma mistura impressionante. Isso tudo já foi previsto no livro de Ezequiel, sabia? E tem um motivo muito especial por trás disso. Deus tem um plano para o mundo. Ele quer consertar as coisas, deixar tudo do jeito certo. Quando você lê a Bíblia hebraica, dá para perceber que, mesmo quando fala sobre guerras e tempos difíceis, como no livro de Miqueias, o final sempre aponta para algo bom. Por exemplo, Miqueias diz que Deus vai julgar os povos e corrigir nações poderosas. E sabe o que vai acontecer depois? As pessoas vão transformar suas espadas em arados e suas lanças em ferramentas para plantar. Ou seja, as armas de guerra vão virar instrumentos para produzir comida. A Bíblia hebraica, do começo ao fim, não fala sobre destruição total do planeta, nem sobre enxofre ou fogo eterno. Tudo aponta para um futuro de paz e reconstrução. Então, onde será que começou essa ideia de que o mundo vai acabar completamente? Vamos descobrir juntos. Sabe aquela ideia de pegar algo bom, como uma história ou uma verdade importante, e mudar completamente o significado dela? Foi isso que fizeram com a palavra de Deus em um momento da história. E adivinha só, não começou no Novo Testamento como muita gente pensa. Isso já rolava antes, lá no tempo do livro de Enoque. Agora, o que é o livro de Enoque? Bom, ele foi escrito por um grupo de judeus que estavam bem revoltados. Eles não queriam mais seguir o que era ensinado no templo de Jerusalém. Esses caras decidiram criar uma nova maneira de viver e, para isso, se afastaram de tudo e de todos. Foram morar num lugar super difícil, no deserto da região do Mar Morto. Imagine um lugar muito quente e desconfortável. Era lá que eles resolveram ficar. Nessa comunidade, as mulheres não eram tratadas nada bem. Elas eram vistas como inferiores, consideradas impuras e até não inteligentes pelos homens do grupo. Elas tinham pouquíssimas funções e ainda assim eram sempre deixadas de lado. Esse grupo
escolheu viver de uma maneira muito rígida, e por mais que quisessem se afastar do mundo, acabaram criando suas próprias regras que não eram nada justas, especialmente para as mulheres. É como se eles tivessem decidido fazer do jeito deles, mas de um jeito que trouxe muitos problemas para quem estava lá. Triste, não é mesmo? Você sabia que, há muito tempo, existia um grupo chamado Essênios? Eles tinham um grande tesouro, a fé e os livros sagrados, como os escritos de profetas famosos, tipo Isaías e Ezequiel. Mas sabe o que eles fizeram? Pegaram esses textos e copiaram de novo, só que com umas alterações. Imagina que você tem um livro favorito e, ao copiar ele para um amigo, muda algumas palavras. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles ajustaram algumas partes dos textos originais, mudando o significado em algumas coisas. Por isso, eles são considerados os primeiros falsificadores da palavra de Deus. Mas não parou por aí. Eles foram além e começaram a escrever outros livros, como os livros de Enoque. Sim, tem mais de um. Nesses livros, eles inventaram ideias que não estavam escritas em nenhum outro lugar. Por exemplo, criaram histórias de que o mundo seria destruído por causa da maldade, que Satanás teria um poder tão grande quanto o de Deus, e que uma batalha enorme iria acontecer. Então, resumindo, eles mexeram nos textos antigos, e também inventaram novas histórias, para tentar explicar o mundo do jeito que acreditavam. No livro de Enoque, tem um relato que fala que o Senhor do Espírito vai consumir com fogo os maus e todos que seguirem esses caminhos errados. Parece uma coisa bem forte, né? O texto fala de um fogo que vai destruir os ímpios, mas aí vem uma pergunta importante: será que isso tudo tem mesmo base na Bíblia que conhecemos? Aqui é onde a história fica interessante. Você sabia que o livro de Enoque não está nos 24 livros tradicionais que a gente encontra na Bíblia? Ele não aparece no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, nem nos profetas, nem nas outras escrituras reconhecidas. Então, de onde isso veio? É como se fosse algo fora do roteiro principal, sabe? Outra parte curiosa é que essas histórias de Enoque falam de anjos caídos que vêm dominar a humanidade. Parece até coisa de filme de Hollywood, né? Mas sabe o que é mais louco? Isso nunca aconteceu de verdade. É como aquelas histórias antigas de mitologia grega, com Zeus e todos os deuses romanos, sabe? Aquelas figuras que hoje a gente vê só como parte da história, ou em museus. Era tudo invenção humana, uma mitologia criada na época. O problema foi que um grupo de pessoas como os Essênios, por exemplo, começou a levar esses escritos a sério. O que poderia ter ficado só como curiosidade histórica acabou sendo tratado como verdade, e isso trouxe muita confusão. No final, o que sobrou foi uma grande lição sobre como precisamos entender o que tem base real e o que é só história inventada. Os Essênios foram um grupo de pessoas que influenciaram outros que estavam se afastando das práticas do judaísmo. Algumas dessas pessoas começaram a escrever novos livros ou até reescrever trechos de textos antigos, como o famoso livro de Enoque. Elas pegavam o texto original e mudavam algumas partes, criando novas versões que, muitas vezes, incluíam histórias sobre o fim do mundo, destruições e coisas que assustavam as pessoas. Assim, muitos começaram a acreditar nessas ideias como se fossem verdades. Aqui, podemos aprender algo muito importante. Existe uma fé verdadeira, uma Bíblia original, a Palavra de Deus. Só que, ao longo da história, muita gente tentou mudar ou distorcer essa palavra, às vezes até de propósito. No caso dos Essênios, eles podem ter sido um dos primeiros a fazer isso. Eles pegaram textos sagrados e os mudaram de forma consciente. Isso aconteceu outras vezes na história, de formas diferentes. Por exemplo, algumas pessoas alteravam trechos da Bíblia, porque sabiam que a maioria não teria como checar os textos originais. Imagine que o povo de Israel sempre falou e estudou hebraico, a língua original deles. Eles nunca abandonaram essa tradição, e nem mudaram de religião, mesmo quando enfrentaram situações muito difíceis. Por exemplo, durante a Inquisição, por mais de 300 anos, tentaram forçar o povo judeu a abandonar sua fé usando muita violência, mas eles resistiam. Sabe por quê?
Porque eles tinham o texto original. Quando alguém dizia para eles acreditarem em algo que estava errado, eles respondiam: mas isso não é o que está escrito no original. Era como se alguém quisesse enganar usando uma cópia mal feita de algo verdadeiro. E esse problema ainda acontece hoje. Tem gente que pega textos, muda o significado, tira do contexto e tenta assustar as pessoas com ideias erradas. Isso é como se falsos profetas quisessem confundir quem não conhece bem a história ou não teve a chance de estudar direito. Por isso, o conhecimento é tão importante. Ele ajuda a gente a não cair nessas armadilhas. Olha só, quando a gente vê coisas muito sérias acontecendo, como grandes queimadas e incêndios, algo que parece maior do que já vimos antes, isso mexe com tudo. A poluição aumenta, a natureza é destruída, os animais sofrem, os povos indígenas ficam prejudicados. E, no fim, todos nós, do mundo inteiro, somos afetados. Aí, algumas pessoas começam a dizer: isso é por causa dos nossos pecados ou Satanás vai destruir tudo. Mas calma aí, não é bem assim. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade para escolhermos o que fazer, seja algo bom ou ruim. E isso vale tanto para nós quanto para os governantes. Eles podem ser corajosos e tomar decisões justas, ou podem agir por medo ou por interesses errados, às vezes por motivos que nem chegam ao nosso conhecimento. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, é muito importante buscar a verdade. E como a gente faz isso? Estudando a Bíblia de forma correta. Não basta só ler. É preciso entender de verdade, usar traduções confiáveis e aprender com dedicação. Assim, conseguirmos enxergar as coisas de um jeito mais claro e tomar decisões melhores. Sabe de uma coisa? Aprender hebraico não é tão complicado quanto parece. Mas olha, se você acha que é impossível, está tudo bem. Nesse caso, use uma boa tradução para te ajudar. Só que aqui vai um segredo: mesmo com a melhor tradução, é importante ter orientação. Por quê? Porque quando você só lê o texto, muitas vezes não entende os conceitos ou os contextos por trás das palavras. Tem histórias cheias de detalhes que ficam faltando, e aí você acaba perdendo o significado completo. E sabe onde estão as respostas para esses pedaços que faltam? Na tradição oral. Durante muito tempo, a tradição oral foi aceita por todos, porque ela completava o que estava no texto escrito. Só que chegou uma época em que algumas pessoas disseram: não, queremos mais seguir a tradição oral, porque ela não combina com a nova versão que criamos. E isso é uma pena, porque é na tradição oral que muitas das explicações importantes estão. Então, se você quer realmente entender, vale a pena explorar tanto o texto quanto a tradição que o acompanha. É como juntar as peças de um quebra-cabeça. Quando você busca entender a palavra de Deus, é super importante saber que está no caminho certo. Mas também é preciso tomar cuidado com quem você escuta. Tem gente que pode falar sobre Deus, mas com outros interesses, sabe? Pode ser para te assustar ou para te convencer de algo que não tem a ver com a mensagem verdadeira. Por isso, procure sempre aprender com pessoas que realmente querem ensinar a palavra de Deus do jeito certo, sem segundas intenções. Agora, falando sobre a vida, às vezes, coisas ruins acontecem com a gente, né? E nesses momentos, muitas pessoas acabam pensando mais sobre a vida, sobre seus erros e como melhorar. Isso é o arrependimento, que é como um despertar para colocar as coisas no lugar e seguir um caminho bom. No final das contas, Deus criou o mundo para ser um lugar bom. Ele não quer que as pessoas sofram para sempre ou que tudo seja destruído. O plano dele é que o mundo chegue à perfeição. Algumas pessoas vão seguir esse caminho do bem e vão receber uma recompensa eterna. Mas, infelizmente, tem quem escolha usar sua liberdade para fazer coisas ruins e não quer mudar. Esse pequeno grupo acaba ficando fora do plano de Deus. Tem gente que acaba se afastando do caminho certo e indo por escolhas que levam à autodestruição. Mas, sabe o que é incrível? O poder de Deus é muito maior que tudo isso. Deus é tão poderoso que ele criou todas as coisas, até mesmo aquilo que a gente chama de mal. Só que esse mal não é para sempre. Deus tem um plano, e a Bíblia explica isso direitinho. Ele promete que um dia até a morte
que é uma das coisas mais assustadoras e tristes para nós, vai deixar de existir. É como se ele estivesse dizendo: eu sou o criador de tudo, mas também sou o único que pode dar um fim ao que é ruim. Então, quando você aprende a palavra de Deus, você descobre que até as coisas ruins têm um propósito e um fim. E o mais importante, o poder de Deus é luz, é amor, e ele sempre vence no final. Bora aprender isso de verdade? Vai mudar sua forma de enxergar tudo. Se gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas que precisam se preparar para 2025 com base na palavra. Vou deixar um vídeo ao lado sobre previsões dos Simpsons para 2025. Te espero por lá.